Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula do Fundamentos do Hebraico Bíblico. Vamos estudar vogais, sílabas, uso do Shevá e outras particularidades. Veja bem, o hebraico antigo não possuía vogais, possuía apenas as 22 consoantes, mais as finais, né? E a pronúncia, o povo batia o olho na palavra, sabia a pronúncia. Isso era passado de pai para filho. Tipo, é um absurdo, né? Tipo, é uma fruta com BNN. Que fruta que é essa? Banana? É uma fruta com M e C cedilha. Maçã. Só que com a falta de uso, com a chegada do aramaico e com a falta do uso do hebraico, as palavras, o pessoal ia esquecendo as palavras, a pronúncia. O texto estava lá, mas a pronúncia. Então foi criado pelos maçoretas os sinais, um monte de sinais, os sinais para vogais e outros sinais para dar, zelando pela pronúncia. E esses sinais, você pode ver aqui, um tracinho debaixo da consoante, é a letra A. O Vav com um ponto em cima é o O. E tipo uma cruzinha, né, com a barra em cima, é o A, é outro A. A longo, A curto. Isso a gente vai ver com mais detalhes. Então, essa vocalização é posterior, é da era cristã, não é do texto original, tá? Então a gente lida com o texto bíblico com os pontos inseridos pelos maçoretas, é o chamado texto maçorético. E para nós que estudantes é como uma espécie de rodinha da bicicleta, né? Se você vai lá em Israel só tem consoante e o pessoal sabe a pronúncia, né? Eles restauraram essa aprendizagem da pronúncia sem vogal. Mas nós estudantes é a rodinha da bicicleta. Se tirar a rodinha vai ficar muito difícil. Então veja bem, esse círculo aqui vai representar qualquer letra, ok? Então um pontinho embaixo é o patar, um Tzinho, né? Que não é T, mas um tipo de cruzinha. É o kametz, que é o A. Esse aqui é o grupo do A. São duas letras para representar o A. 3 letras para representar o E. O Tsere, que é 2 pontinhos. O Segol. E o Tsere Yod, que é o Tsere, é o mesmo Tsere, só que com Yod do lado. O grupo do O é o Rolen. Em alguns casos ele vai ser defectivo, ele vai aparecer o ponto sem o Vav. Tá? E novamente, mas é a mesma coisa? Mas não é. Esse aqui é o kametz, esse é o kametz hatuf. O som dele é O. E há algumas regras, raramente aparece o kametz hatuf, mas existem algumas regras para que você identifique se é o hatuf ou é o kametz A. Ok? Não se preocupe com isso. Hirik Yod, que é o ponto embaixo, é o mesmo Hirik, não, o grupo do I é o Hirik ou o Hirik com o Yod do lado. O Shurik é o grupo do U. É o Shurik, que é o Vav com um ponto no meio, ou 3 pontinhos na diagonal, inclinadinho, que é o Kibbutz. Grupo do A, grupo do E, grupo do I, grupo do O e grupo do U. E veja que o Vav, ele é usado no Rolen e ele é usado no Shurek. Novamente, outra tabela aqui mostra o Patar e o Kametz. As mesmas que eu mostrei para você, o grupo do E, o grupo do Hirik, do I, o grupo do O, aqui o Rolen sem o Vav e o Rolen com o Vav. E o grupo do U. Então faz o exercício 2.1, que é para gravar tudo isso que você aprendeu. Sequência da leitura, eu já adiantei, mas vamos lá. A sequência da leitura vai ser sempre consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, desde que tenha consoante, vogal para ler. Então aqui
Recapitulando, o Aleph não tem som, aqui é som de A. Então, sem som, mais A. Primeira sílaba já li. Segunda sílaba, D-A-M, dam. A-dam. Então é assim, ó. Você vai lendo assim, ó. Consoante vogal, tá bom? E da direita para a esquerda. O versículo é da direita para a esquerda. Se você pegar a Bíblia hebraica, a gente vai ter vários exemplos. Começa lá direito para a esquerda, diferente do português. Olha aqui, ó. Isso aqui é o primeiro versículo da Bíblia. Começa aqui, ó. Não começa aqui, não. Começa aqui, ó. Bereshit bara Elohim et hashamai viet haaretz. Tradução você sabe, né? Pelo menos por instinto. Bereshit, no princípio. Bara, criou. Elohim, ó, o segundo nome mais atribuído a Deus. Elohim. Et hashamai, os céus. Viet haaretz, e a terra. Vamos ver agora as vogais breves. As vogais breves, para nossa pronúncia não altera tanto, mas para gramática afeta bastante. Você tem que saber quais são as breves e quais são as longas. Então nós temos aqui o patar, temos o segol, temos o hirek, temos o kametz hatuf e temos o kibut. Aqui é o A, E, I, aqui é o O, tá? É o kametz hatuf. E o U. Vogais longas, também é importante você saber. É o kametz, que é o A, o tsere, que é os dois pontos, tsere yod, que é o tsere com o yod, o hirik, não, o hirik é breve, né? O hirik com o yod, ele é longo. O rolen, que é esse ponto aqui, ó. O rolen é esse ponto lado esquerdo da letra. Então, isso aqui, esse ponto aqui não é uma sujeira, não, é uma letra, é o O. E o rolen vav, que é o rolen, é esse rolen aqui, só que com vav no suporte. Nós temos algumas consoantes como sinais vocálicos. O kametz re, esse é um caso que o re passa a não ter pronúncia. Nessa situação, então você não vai pronunciar ar, você vai pronunciar a. Yoná. Só isso. O tsere yod, que já vimos, o yod ajudando o tsere a formar a vogal. O hirik yod, o yod ajudando o hirik a formar a vogal. O rolen vav, que é o vav com ponto em cima, e o shurik, que é o vav com ponto no meio. Para resumir, resumidamente, então nós temos as vogais breves. Ó, eu vou pronunciar o dalet e a vogal. Da, de, di, do, du. Vogais longas. Da, de, do. Muda a letra, mas a pronúncia é praticamente igual. Da, de, di, do, du. Sílabas. Bom, isso aqui já é uma recapitulação do que nós temos no português. Uma sílaba é monossílabo, duas sílabas de sílabo, três sílabas trissílabo, mais quatro mais sílaba polissílabo. Quando a última sílaba é tônica, forte, eu aprendi em 1912 que você chama a palavra, né? Condor. Então, dor é a tônica. Escola, o có é a tônica. Médico, o mé é a tônica. Então, quando a última sílaba, isso aqui é português, mas vai a mesma coisa no hebraico. Última sílaba é tônica ou acentuada é oxítona. A penúltima sílaba é tônica, paroxítona. A antepenúltima sílaba é tônica, proparoxítona. Guarde isso. A maioria das palavras hebraicas são oxítonas, a última é tônica. Algumas poucas são paroxítonas, inclusive tem um sinalzinho indicando que aquela palavra é paroxítona. E nunca, as palavras bíblicas, nunca são proparoxítonas. Você não vai encontrar nenhuma proparoxítona. Só
A maioria é oxítono, uma pequena parte paroxítono e nenhuma paroxítono nas palavras bíblicas. Olha aqui, ó, presta atenção no som, não vou dar o nome das letras, apenas o som. M-A-Y-I-M, maim. Então aqui é a tônica, ó, ma-im, 2 sílabas, ma-im. Aqui é eretz, eretz, ó, esse sinalzinho aqui indica que é uma paroxítono. Outra classificação, sílaba aberta e fechada. Simples, a aberta termina com vogal, a fechada termina com consoante. Porque as vogais é A, E, I, O, U, se abre a boca, né? Então é aberta. Agora a consoante, B, T, Q, M, N. Então pelo menos isso ajuda você a decorar, né? Então aberta termina com vogal e fechada termina com consoante. Quando houver o Aleph e o Re no final da palavra, eles serão mudos. Então aqui, bom, o Aleph já não tem som, né? No final da palavra piorou. Então você vai pronunciar lo. E aqui você vai pronunciar Moshe. E não Mosher. Moshe. O Re final ele perde o som. Quando houver a palavra terminada, ó, quando uma palavra termina com uma gutural forte, Re, Het ou Ain, embora seja mudo, ele é classificado como gutural, mais forte que o Aleph. E são precedidas por vogal longa. Olha a lista de vogal longa. Você sempre vai ter que voltar lá. O que é vogal longa? O que é vogal curta? Uma vogal adicional é inserida furtivamente e vai alterar um pouco a pronúncia. O patar furtivo, né? Então veja aqui. Isso aqui, lembra que eu falei consoante, vogal, consoante, vogal? No patar furtivo não será mais, vai mudar um pouco. Então você vai pronunciar consoante, vogal, vogal, consoante. Então você pronuncia aqui noar e não noha. Noar, que é o Noé. Esse aqui também, você não vai pronunciar ruha, você vai pronunciar ruar, que é um termo muito utilizado, né? O ruar, espírito humano, espírito divino, termina com H, com ponto, é ruar. Algumas gramáticas vão colocar CH, né? Nunca vai ser ruach, ruar, e é um monossílabo, porque o patar furtivo ele não forma sílaba, então é monossílabo, ruar, noar, tá bom? Ele não tem força para formar uma sílaba, é um patazinho ali que entrou discretamente. Isso é gramática hebraica. Qualquer reclamação, você liga lá para a Universidade de Israel do Hebraico e reclame para eles. E a grande vantagem é que nós não vamos criar textos, nós vamos só traduzir o que já existe. E é bom você saber essas regras, primeiro para saber como pronunciar melhor e também por que mudou aqui, mudou ali. A gramática vai explicar, mas não se preocupe que você não vai criar texto, você só vai traduzir o texto e já está pronto. Nós temos milhares de versículos, né? Mais de 20 mil versículos escritos em hebraico, estão prontos, só vai traduzir. Mas é bom você saber a teoria. O Kametz Hatuf tem algumas regras que você vai ler com carinho. As regras para uso do... Isso aqui, Hatuf, a diferença é absolutamente nenhuma. Então, quando que usa o Hatuf, quando que usa o Kametz. Então, na pronúncia, você vai identificando se é O ou A, por essas regras, tá bom? Aí você dá uma boa lida. O Kametz normal, que é o A longo, é utilizado em uma sílaba aberta, em uma sílaba fechada tônica, ou uma sílaba com o méteg, que é esse pontinho aqui debaixo da letra. É um pontinho não, é um tracinho debaixo da letra. E o Hatuf, em uma sílaba fechada sem acento que recebe uma vogal breve. Moral da história, sempre quando eu identifico um Hatuf, eu anoto o grupo dos Hatuf, dos Kametz Hatuf, para eu lembrar que aquele é um Hatuf, né? Ou você lembrar de todas essas regras aqui. Mas essa regra aqui, repito, é para você saber, na dúvida, como identificar.
faz o 2-2 para transliterar sílabas. Sheva simples. O Sheva simples, que é esse aqui, ó, esses dois pontinhos aqui debaixo do Shin, é o Sheva já. Dois pontinhos na vertical. Se você colocar na horizontal, dois pontinhos é o Tsere. É uma vogal. Agora vertical é o Sheva. Ele é chamado semivogal. Ele não tem a força de uma vogal. É uma meia vogal. E esse mesmo Sheva, ele pode ser uma meia vogal ou ele pode ser sem som, apenas como um sinal de ausência de vogal. Alguns dizem que podia ter sido, os maçoretes poderiam ter criado um outro sinal para ausência de vogal, mas eles utilizaram o Sheva mesmo. Podia ter colocado um outro símbolo, um triângulo, qualquer outra coisa, mas eles usaram para ausência de vogal o próprio Sheva. Aí virou Sheva vocálico e Sheva mudo. O Sheva vocálico ou sonoro, ele é a semivogal, e o Sheva mudo é a função de sinal. O Sheva mudo, normalmente o Sheva no início da palavra já é sonoro. Só que você não vai pronunciar Shelomo, você vai pronunciar Shilomo. É como se fosse um ezinho rápido, quase um izinho, né? Algumas pronúncias até omitem, tipo Berit, que é com Sheva. Você já pronuncia Brit. Então a tendência é passar rápido pelo Sheva. Shilo, que é uma sílaba só, mo. Shilo, né? Shelomo. Shilo, mo. O Sheva silencioso, ele encerra a sílaba. A gente vai ver vários exemplos, mas ele também acompanha o kaf final. O kaf, para não ficar sozinho, abandonado, largado, coloca-se o Sheva secante ou Sheva mudo. Mudo, secante, silencioso. Depende da gramática que vai usar um nome. Então o kaf final leva um Shevazinho. Se ele não tiver vogal, ele leva um Shevazinho. Um Sheva secante, um sinal do Sheva. Não a semivogal, o sinal. O Tav com Dagesh, quando é a última letra, também leva um Sheva. Então se você encontrar, não pronuncie. Ele está lá para fazer companhia para a letra. Veja aqui dois exemplos de ave. Olha aqui, ó, ave, isso aqui é uma sílaba fechada e o vet não tem vogal. Então o Sheva entrou aqui só para não deixar a sílaba, a vogal, só para não deixar a consoante sozinha. Então isso aqui não é o sonoro, é o mudo. E está fechando a sílaba. Então eu vou pronunciar ave, ram. Tá bom? Nesse caso aqui ele é mudo, ele é apenas um sinal, não uma semivogal, ele é um sinal. Olha aqui novamente, melech, também não vou pronunciar porque é um Sheva mudo, ele está acompanhando só o kaf final. Aqui nós temos o Sheva iniciando a sílaba, e quando ele inicia a palavra, inicia a sílaba com certeza. No meio que a gente tem que pensar um pouco, mas iniciou a palavra com Sheva, ele é sonoro, sem dúvida alguma. Então você não vai pronunciar Shemuel, você vai pronunciar Shemuel, é um dissílabo. Aqui, ó, não vai pronunciar Berit, vai pronunciar tipo Brit Hadashah, é a nova aliança, né? O Novo Testamento é conhecido por Brit Hadashah. Então, Brit, o ezinho quase na prática que eu vejo aí, ele é omitido, praticamente ele é largado, é Brit. Aqui ele está com função de sinal, acompanhando a consoante, é Lach. Aqui, olha a dica que você já viu no texto, toda consoante tem a sua vogal. A consoante do Shin é o Rolen. A consoante do P, do Fe aqui, né, que não tem ponto, não tem, tadinho. Então aqui já começa uma outra sílaba. Isso aqui é uma sílaba, porque a sílaba só pode ter uma vogal, aqui já é uma sílaba, e essa aqui é outra sílaba. Então isso aqui é um Sheva sonoro, porque está iniciando a próxima sílaba. Sempre o Sheva sonoro, ele é sonoro quando inicia uma nova sílaba. Então é Sho, Fetim. Esse aqui também, ó.
a consoante Yod e o Hirik. Isso aqui seria o suficiente para formar uma sílaba, mas o Shin, quem que é a vogal do Shin? Não tem. Uma outra dica é vogal breve aqui, ó. O Hirik é uma vogal breve, então indica que esse Sheva aqui, ele é mudo, ele é a função de sinal, apenas para acompanhar a consoante. Então eu vou pronunciar I, is, uma sílaba. Ha, segunda sílaba, el. I, is, ha, el. Então isso aqui encerra a sílaba, é um sinal. É o Sheva com função de sinal, não de vogal. Aqui também, ó, vogal breve. Interessante, né? Eu tenho dois Shevas, um do lado do outro. O primeiro, ele é mudo, ele vai encerrar a sílaba. O outro é sonoro, ele vai começar uma outra sílaba. Quando você tem dois Shevas, um do lado do outro, o primeiro é mudo, o segundo é sonoro. Então eu vou pronunciar Car, Meli. Car, Meli. Mudo, sonoro. Aqui está o resuminho para você. O sonoro é uma sílaba aberta. O mudo é uma sílaba fechada. O sonoro no início da palavra ou sílaba obrigatoriamente é sonoro. Depois de uma vogal longa é sonoro. Depois de um Sheva, de um outro Sheva, que obrigatoriamente o primeiro vai ser silencioso, o segundo é sonoro. E o mudo é uma sílaba fechada, terminada com consoante, para acompanhar a coitadinha que não tem vogal. A sílaba vai ter uma vogal breve, então o Sheva mudo ele acompanha a sílaba com uma vogal breve. E quando você tem o Kaf e o Tav na última letra, Tav com o Dagesh, né? O Sheva mudo vai acompanhá-los. Dentro da classe dos Shevas, das semivogais ou meias vogais, tem o Sheva composto. Ele é utilizado debaixo das letras, acompanhando as letras Aleph, Re, Het e Ain. E ele vai ser combinado com Patar, com Segol, com Kamitz Hatuf, que é o O, né? Serão semivogais, não existe Sheva composto mudo, eles sempre vão ser sonoros, embora eles não tenham a força da vogal plena. Eles não formam sílabas sozinhos, né? Eles estão na sílaba, mas só eles não têm força para formar uma sílaba. É o Hatef Patar, que tem um chevazinho aqui e o Patar do lado. Adá Ma. Hatef Segol. Elohim, é o nome de Deus. Segundo nome mais atribuído a Deus. O primeiro é o tetragrama sagrado, né, cuja pronúncia ainda não se sabe, provavelmente Yahvé, mas não se sabe exatamente a pronúncia do tetragrama sagrado. Então Elohim é o segundo nome mais atribuído a Deus. Hatef Kamitz não é o Kamitz A, é o Kamitz Hatuf, que é o O. E Oni, aí é um monossílabo, ó. Oni, ele não tem força para segurar a sílaba. Oni. Observe aqui o Rolen, ele é um pontinho sutil. O Rolen sem o Vav, ele é um pontinho sutil. Então, mas o Shin tem dois pontos? Um ponto é o Shin, o outro é o Rolen. Mas cadê a vogal do Men? O Shin tem sua vogal, mas cadê a vogal do Men? Coincidir o ponto do Rolen com o ponto do Shin. Então isso vai acontecer. Moshe é o exemplo. Aqui é o Sim, mas cadê a vogal do Sim? É o Rolen, só que o mesmo ponto representa o ponto do Shin, é o chamado sinal diacrítico, né? É o ponto do Shin, com o Rolen no mesmo ponto. Sorref, ok? Então aqui tem vários usos do Rolen, você dá uma boa lida. Aqui é Tove, aqui é Kavô, não é Kaô, é Kavô. Aí você vê as regras. Aqui é Mitzvot, não é Mitzvot, é Mitzvot. Então há situações em que você ele não vai ser o O, ele vai ser o Vô. E aqui, ó, o Vav, ele ao mesmo tempo segura o Rolen, é a base para o Rolen, e também
ele é a consoante do segolo. Aí é Rové. Rové. Repito, você não vai criar uma Bíblia, você só vai ler o que já existe. Então essas regras vão te ajudar a pronunciar e essas regras vão te explicar por que que tem um ponto em cima do verbo e 3 pontos embaixo. Aí você vai saber pelas regras, tá bom? Exercício 3, 4, 5 da unidade 2. Bom estudo!